Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e a paz do Senhor sobre a sua vida, a sua casa. Privilégio estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Fazendo uso da tecnologia para falarmos de Deus, da palavra de Deus. E hoje num dia muito especial, um dia memorável, dia ao qual nós comemoramos a Páscoa. Mais do que um privilégio, uma responsabilidade, né? Mas que a palavra que Deus vai falar nos nossos corações seja motivo de bênção para a sua vida, amém? Vamos fazer uma oração, feche seu olho. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora para Te bendizer, reconhecer do Senhor como Salvador das nossas vidas, Te glorificar por esse dia tão especial, Deus, que nessa hora, Pai, o Senhor venha estar falando aos nossos corações e que essa aula aqui nessa EBD possa ministrar as nossas vidas e nos dar mais conhecimento de Ti e da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa aula fazendo uma pergunta a você, uma pergunta simples. Se hoje você fosse surpreendido por alguém, seja lá onde for, na rua, e se alguém lhe perguntasse: ei, o que é a Páscoa? O que você responderia? Talvez você saiba muito bem a resposta, saiba o que responder, e possa ser luz, né, para responder a essa questão, esclarecer a dúvida dessa pessoa. Ou talvez você fale qualquer coisa acerca de coelho, de ovo, de bacalhau, ou talvez você não fale nada, por não saber ou por ter medo, qualquer coisa do tipo. E quando eu falo coelho, ovo e bacalhau, eu não é fato de que são coisas que fazem referência sim à Páscoa, né? Mas também é fato de que são meros símbolos, mera tradição que em algum momento foram inseridas na história diante de qualquer propósito humano aí. A palavra de Deus em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é verdade? Verdade no dicionário diz o seguinte: o que está de acordo com os fatos ou realidade, conformidade com o real, autenticidade, exatidão, veracidade. Então, cientes disso, devemos entender que o que nós comemoramos hoje relembramos a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais do que lembrar, nós celebramos a vida, porque hoje Ele vive, Ele se entregou sim à morte, mas hoje vive e reina. Muitos textos na palavra de Deus, eles nos dão referência, né, a paixão de Cristo, a este momento, como eu disse, de Cristo. Enfim, vários textos vão falar sobre isso. Por exemplo, nos 4 evangelhos da palavra, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver relato, né, de pessoas relatos oculares ali, de pessoas que viveram aquilo, pessoas, servos de Deus, que viveram aquele momento tão difícil, né, que viveram os sofrimentos de Jesus e que conseguiram ali contemplar todo o ódio envolvido naquele momento, toda a maldade dos homens que estiveram ali presentes. 2 textos também que fazem base a isso. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, respondendo às mulheres, disse: não tenhais medo, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. O outro texto, 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A palavra de Deus, existe um filme que se chama Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson,
Acredito que todos vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Quem não teve, fica a dica. É um filme muito bom que nos traz um relato visual assim, né, daquilo que foi. E aqui eu não estou querendo levantar se ele é fiel exatamente às Escrituras ou não. Irmãos, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e real, e é muito legal quando você consegue ler a Bíblia e consegue vislumbrar aquelas palavras, né, que aqui estão. Que quando aquilo torna a vida, a palavra de Deus ela já é viva, mas quando você consegue trazer a sua imaginação, a sua imaginação é legal e isso traz vida para a palavra, né? E eu estou citando o filme justamente por isso, porque ele mostra de uma forma talvez até muito real assim, como que sucedeu a paixão de Cristo, né? Jesus ali, quando os soldados pegam eles, levam para a cruz, todo aquele caminho, as pessoas envolvidas. Da mesma forma, irmãos, a gente é influenciado por diversas mídias, né, sociais nos dias de hoje, né? O nosso contexto hoje, a nossa realidade a gente tem internet, tem TV, tem rádio, enfim, cinema, WhatsApp, a gente tem muita coisa que nos influencia. E a gente tem que ter uma mente crítica, sim, mas a gente não pode ser religioso a ponto de limitar a forma de que como Deus fala com a gente, porque Deus é muito dinâmico, né? Então ele tem as formas às vezes de falar, e todas as ferramentas que eu falei, com certeza, muitas vezes a ideia dela é te levar para um certo ponto, para um certo lado, e aí cabe a você, com o conhecimento da palavra, saber se aquilo está de acordo ou não. Assim como no filme, né? Eu dei o exemplo do filme. Então, assim, a gente não tem que se abster, né? A gente só tem que ser luz no meio do mundo, no meio daquilo que a gente está inserido. Até porque a gente faz uso também dessas ferramentas para o nosso bem, né? Para a nossa comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, né? Com essa filmagem, essa postagem aí para os irmãos. A palavra de Deus em Filipenses 4:8 vai dizer o seguinte: que tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, amável, justo, puro, de boa fama, nisto pensai, nisto ocupai, seja o que ocupe o vosso pensamento. E é dessa forma, irmãos, a gente não precisa se abster, mas a gente precisa ter o discernimento vindo da palavra de Deus para poder não ser influenciado por coisas do mundo. A gente deve influenciar o mundo com a palavra de Deus, e não o contrário. Amém? Então, a Páscoa, ela não deve ser só esse momento de celebração com bacalhau no prato, com ovos de chocolate. E aqui eu abro um parênteses, porque eu não julgo quem faça isso ou deixe de fazer, né? Se você julga que isso é um pecado e que é imperdoável, então não faça. Não faça, não compra, não coma. Agora, se você não vê problemas nisso, então tudo bem. Mas, mais uma vez, se atente para aquilo que a palavra orienta, né? Então, 1 Coríntios 10, 31, 32, vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Existe um cantor chamado Anderson Freire, e uma de suas músicas se chama Raridade. E a música, num trecho dela, diz que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Irmãos, talvez as pessoas que Deus tem colocado à sua volta, elas tenham dificuldade de enxergar o Deus aqui da Bíblia. Um Deus de um testemunho, de algum mau testemunho, por exemplo, né? E ali elas ficam com um bloqueio a Deus e a verdade de Deus, né? Mas o fato é que eu e você carregamos a verdade de Deus. Então, eu e você, nós podemos ser luz para essa pessoa. Podemos ser instrumento de bênção, não só de bênção, mas de salvação, porque através daquilo que a gente refletir, né, como a música fala, que a gente reflete a imagem do Senhor, a gente é testemunho vivo do Senhor. As nossas ações, palavras, atitudes, aquilo que fazemos
e também deixamos de fazer, vão refletir a imagem do Senhor nas pessoas. E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Não pense por isso que, então nem vou ser crente porque eu não dou conta. Não é dessa forma, porque Deus, Ele tem um tratar com cada um, né? E Ele sabe das nossas limitações, sabe daquilo que nós podemos ou não podemos, sabe até onde a gente pode ir. O fato é, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor para todos aqueles que estão à sua volta. Então, por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, né, seja lá o que for fazer, né, como está lá em 1 Coríntios 31, 32, faça para a glória de Deus, porque com certeza vai refletir a imagem dele. Testemunho, irmãos, deixa Deus usar a sua vida, o seu testemunho possa refletir nas vidas. Vamos retomar lá então. O que eu estou dizendo é que nós devemos lembrar as pessoas que o verdadeiro significado da Páscoa é sobre Jesus na cruz, é sobre aquilo que Ele fez por mim e por você. Vamos falar um pouco da história da Páscoa, né, na Bíblia. A primeira Páscoa aconteceu há muito tempo atrás, quando o povo de Deus estava sendo escravizado lá no Egito. Essa história está narrada lá em Êxodo, dos capítulos 7 ao 12. Se tiver a curiosidade, é interessante, é bem legal, e dá os detalhes de tudo isso, como é que foi isso aí, né? Então, vai dizer que Deus teve misericórdia do seu povo e decidiu de libertá-los. Através de quem? Através de Moisés. Porém, Faraó, ele não queria deixar o povo embora. E aí, o Senhor decide enviar as pragas, né? Para tentar fazer Faraó mudar de ideia. Quais foram as pragas, irmãos? Só recapitulando lá. Sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes nos rebanhos, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas. E a última, que mesmo diante das 9 pragas aí, Faraó não amoleceu o coração que era de pedra, Deus falou que ia ferir todos os primogênitos lá do Egito, para tentar tocar o coração de Faraó, né? Mas olha que legal, para o povo de Deus, os israelitas, Deus ele deu uma ordem, ele falou que eles deveriam sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser puro, um cordeiro sem manchas, para cada família, e assim eles seriam protegidos. E daí eles teriam que passar o sangue desse cordeiro nas portas, né, nos umbrais, para que quando a morte passasse, não entrasse na casa, né, porque ali estaria o sangue. E então é daí que surge o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima, ou poupar. E aí, sendo assim, eles foram poupados da morte, né? Através do quê? Do sangue do cordeiro morto. Gravem isso aí. Foram poupados através do sangue do cordeiro morto. E a história continua, irmãos, e da mesma forma, muitos anos depois, Deus, dentro dos seus planos lá, enviou seu Filho Jesus, Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue derramado sobre os nossos pecados, nos trazendo salvação, livramento e vida. Isso fica bem claro lá em João 3,16, né, quando a palavra fala que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele sempre amou a humanidade. Mas por causa dos nossos pecados, nós somos condenados à morte. Na verdade, nós nascemos pecadores, né? Nascemos pecadores e condenados à morte. E enquanto em vida não há essa reconciliação, nós assim permanecemos, né? Precisamos nos reconciliar com Deus em vida. E da onde vem isso? Por que eu estou falando isso? Vem lá de Gênesis 2,16, que fala: e o Senhor deu-lhe esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode passar, por favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então ali, Adão, primeiro homem e criação, né, de Deus, Deus deu a ordem para ele e falou, ó, você tem tudo, cara, mas aqui você não pode tocar, não pode comer. Ele fez uma auxiliadora e ali os dois acabaram desobedecendo a Deus. E a partir dali, o homem se torna mortal e o pecado entra na vida do homem, né? Dando respaldo para isso que eu falei, que nascemos pecadores e carecemos de uma reconciliação com Deus. E como nós não podemos apagar essa dívida, nós precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação eterna. Irmãos, Jesus, ele é esse cordeiro. Olha o que João disse, lá em João 1:29, quando Cristo vinha até ele. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que, depois de morrer na cruz, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e agora todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo seu sangue, e isso nos dá livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus, né? Uma coisa que é interessante, Jesus, ele não foi morto. Como assim Jesus não foi morto? Jesus não foi morto. Jesus, ele se entregou à morte. Sendo Deus, ele, sendo a própria vida, ele tinha todo o poder para fazer o que fosse para não ser morto. Então, ele se entregou à morte. Ele foi o cordeiro entregue como sacrifício à morte. É interessante a gente observar que a morte nunca barrou Jesus. E mesmo quando ela tentou fazer isso, Jesus trouxe o morto à vida. E aqui eu quero citar três textos diferentes que falam a respeito disso. O primeiro está lá em Lucas 7, do 11 ao 15. E diz assim o texto. Aqui nós estamos falando da filha da viúva de Naim. E aconteceu, e no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou a esquife, seu caixão, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio algo como isso, me enche de temor, assim, de ver o poder de Deus, né, diante da morte, de ver aquilo que Jesus pode fazer, né? E um outro texto que fala de ressurreição é com a filha de Jairo, Mateus 9, 23 a 25. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Está aí mais uma comprovação do milagre da ressurreição feita por Jesus, né? E um terceiro texto é o texto de ressurreição de Lázaro, né? Está lá em João 11, 39 ao 44. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavras do Senhor. Maravilhoso, né, irmãos? Ver, contemplar aquilo que eu falei lá no início. A palavra toma vida e você consegue enxergar um milagre dessa dimensão na sua imaginação, à sua frente, entendendo o poder de Deus, né? Diante da morte. O fato é, irmãos, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios, pagar penitências, buscar merecimento. Está tudo consumado, irmãos. No grego quer dizer tetelestai, que quer dizer está pago, nada mais precisa ser feito. Ele venceu. O preço já foi pago por nós na cruz. E é por essas coisas, irmãos, que a gente deve entender que Jesus é a verdadeira Páscoa. Nada e nem ninguém pode nem nunca poderá substituí-lo. E a Páscoa, meu irmão, minha irmã, é um tempo, sim, para lembrarmos do amor, da misericórdia de Deus. E por que não um tempo para buscarmos mudança em nós, né? No nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Porém, para isso, a gente precisa abandonar o pecado, abandonar a falta de fé e tudo mais que nos afasta de Deus, né? Romanos 12:2, ele nos faz um convite que é válido para todos os dias das nossas vidas. Diz assim: e não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes oramos, né, por necessidades nossas, por sonhos nossos, desejos nossos, mas usamos para isso o nosso querer, a nossa vontade, enquanto que essa oração, esse desejo, teria que ser para que Deus colocasse o sonho dele, o desejo dele, a vontade dele em nós, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Que nós andemos de acordo com aquilo que ele tem para nós. Muitas de nossas frustrações são por isso, né? A palavra fala: pedir e não recebeis, porque pedis mal. Porque a gente coloca Deus em situações de que ele precisa ser colocado. Ele já sabe, né, aquilo que é bom para nós e ele não vai dar aquilo que não é. Eu te convido nessa hora, né, para refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui, para refletir sobre quais áreas da sua vida talvez precisem de ressurreição. Porque o seu Deus, e você que ainda talvez não tenha esse Deus como seu Deus, é uma oportunidade hoje de você confessá-lo como seu Senhor e então se achegar a Ele. Ele tem poder para ressuscitar as áreas da sua vida que estão mortas ou estão a ponto de morrer, né? Talvez sua alegria de viver, talvez sua esperança, talvez a sua fé, ou como eu disse aqui, os seus sonhos, sabe? A gente às vezes tem sonhos lá empoeirados, sonhos antigos que estão guardados, e o que eu posso te falar é que se esse sonho for um sonho de Deus para a sua vida, ele vai se realizar, porque Deus, Ele é fiel, né? E as promessas dele sobre a minha e a sua vida, elas se cumprem no tempo dele. Então, que você ressuscite esse sonho, né? Coloca diante de Deus esse sonho que está aí guardado.
Talvez você tenha colocado a sua esperança em homens, em coisas, e tudo isso aí te frustrou, e tudo isso aí te fez se afastar de Deus, né? Eu posso te dizer que Deus não tem a ver com isso, né? Talvez você tenha, mas Deus não. Deus quer sempre o melhor para a sua vida. Reflita nisso, irmãos. E talvez agora nem dê tempo mais. Reflita nisso e no momento oportuno, coloque diante de Deus. E quando você se chegar a Deus, não precisa de protocolo, sabe? Não precisa de, como foi dito, tetelestai, já está pago. Não tem mais nada que impeça você se chegar a Deus, né? O Filho de Deus se entregou por você e hoje você tem livre acesso ao Pai. Então, assim, do seu jeito, com o seu linguajar, com o seu jeitão de falar, você chega a Deus e fala para Ele qualquer coisa do tipo assim: Senhor, eu entendo, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e da sua ressurreição. Transforma a minha vida, Senhor. Eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. E eu te agradeço porque o Senhor me dá a oportunidade de me tornar um filho de Deus. E agora, Senhor, que sendo este filho, permita que eu viva a Páscoa em minha vida todos os dias. E mais do que viver, que eu possa ser instrumento do Senhor nas Tuas mãos para transmitir o real significado da Páscoa àqueles que estão à minha volta. Para que o Seu Evangelho não seja corrompido, para que a palavra não seja desviada, seja por mídia, por pessoas, pelo que for, para falar que a Páscoa é isso ou aquilo, mas o real significado da Páscoa, hoje eu entendo o porquê o Senhor entregou a sua vida por mim naquela cruz. Irmãos, é isso, que o real sentido da Páscoa incendeie seu coração todos os dias, que a morte de Jesus, não só para nós cristãos que congregamos numa igreja e temos acesso a tomar a ceia do Senhor, onde é um momento ímpar para relembrarmos esse momento, que não só nesse momento nós relembremos, né, daquilo que o Senhor fez por mim e pela sua vida, mas que em todo tempo possamos relembrar o real sentido da Páscoa, viver a vontade de Deus e viver a ressurreição daquilo que talvez esteja morto hoje na minha e na sua vida. Que coloquemos tudo isso debaixo das mãos poderosas do Senhor e certamente Ele vai agir, Ele vai te ouvir, vai agir em seu favor e você vai ser um testemunho vivo do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Uma feliz Páscoa para você, para sua família. E se você tem ovo, chocolate, bacalhau, seja lá o que for, que você coma tudo isso com muito prazer. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, alguns avisos aqui. Aliás, um aviso. A ceia do Senhor, como eu disse há pouco, vai ser às 17, é isso, produção? A ceia vai ser às 17, tá? Não vai ter entrega dos kits, diante da pandemia e da dificuldade que estamos tendo de nos encontrar, né? Como todos já sabem. Então, prepara aí o pão e o suco de uva, da sua forma também, irmão. Isso é mero símbolo, né? Mas que mais que um símbolo, o significado real disso na sua vida possa fazer sentido. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado.